Bom dia, nono ano. A organização da nossa aula de ciências vai acontecer da seguinte maneira. Nesse primeiro momento, a videoaula se refere à correção de atividades, as atividades do dia 23/4. Então, eu vou fazer a correção aqui na videoaula, depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a checagem aí no caderno de vocês. Depois do momento de checagem, eu vou postar então um vídeo com as orientações da aula de hoje, tá ok? Então, vamos fazer o passo a passo para nós podermos acompanhar, né, da maneira correta, da maneira que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo e a nossa aula. Na nossa aula do dia 23, eu abordei com vocês a questão das propriedades gerais da matéria. Foram propriedades que nós vimos em sala de aula, então as questões estavam relacionadas àquelas propriedades gerais. Ainda assim, eu coloquei no texto, né? Mas as questões exigiam um pouquinho de vocês, então vocês tinham que pensar um pouquinho sobre essas propriedades para poder responderem as questões. Então, vamos fazer uma análise dessas atividades. Na primeira atividade que eu coloquei lá, apareceu uma fotografia, né, de uma mesa, né, eu tô aqui com ela, e nessa mesa aparecia, né, frutas, verduras, copos, vela, suco, pratos, talheres de metal, colher de madeira, ervas, guardanapo. Então, eu fiz alguns questionamentos sobre essa figura, né? Esses questionamentos estavam relacionados a essas propriedades da matéria. É uma forma de vocês recordarem, né, o que a gente viu e de estar fixando aquilo que a gente aprendeu. E aí eu perguntei algumas coisas sobre essa figura, né? A primeira delas era a seguinte: quais são os materiais sólidos representados na fotografia? Vocês iam escrever de diversas maneiras, né? Várias coisas deveriam aparecer aí. Por exemplo, se nós falarmos da mesa, é uma mesa de madeira, né? Então, o material que está compondo a mesa é de madeira. Se nós falarmos dos copos, os copos são de vidro. Também tem as taças que são de vidro. Aparece também os pratos, né? Que são de louça. Nós não sabemos se é porcelana ou se é uma outra louça qualquer, ou se é barro, né? Tá pintado, mas a gente não sabe o que é. Aparecem flores ali no jarro também de vidro. Aparecem cestinhos onde tem algumas ervas e tem alguns utensílios de madeira. Aparecem velinhas, né? Aparecem as mãos de duas pessoas compartilhando uma salada, né? Então, eu queria que vocês identificassem esses materiais que estão presentes na figura. Penso eu que não tinha nenhum grau de dificuldade vocês fazerem essa identificação, não é mesmo? Na questão 2, eu perguntei a seguinte: e os materiais líquidos? Aparecia nessa figura algum material líquido? Com certeza, né? A gente consegue ver a jarra de suco, né? Lá dentro tem até duas rodelas, né? Não sei se é de limão siciliano, que é o que aparece ali na imagem, ou se são rodelas de laranja, mas tem um suco ali presente. E tem as taças, né? Parecem vazias, mas de repente poderia ser uma taça de água. Então, você pode ter escrito suco, pode ter escrito água, né? Mesmo porque dentro do jarro com as flores também aparece um pouquinho de água. Depois, na questão número 3, perguntava o seguinte: nesse ambiente aí da fotografia, aparece alguma coisa no estado gasoso? Se a gente observar, com certeza, né? Porque ali tinha presente o ar, né? Então, você deveria ter escrito como elemento gasoso o ar. Na questão número 4, eu perguntei o seguinte: de que materiais, né, essa mesa que eles estão nela aí poderia ter sido feita? Uma mesa. De que a gente pode fazer uma mesa além da madeira? A gente tem mesa de inox, a gente tem mesas de pedra, a gente tem mesas com a base de madeira e o tampo de vidro, tem mesa de plástico, né? Então, vocês poderiam ter dado várias respostas, né? Basta vocês conferirem ou acrescentar alguma coisa na resposta que vocês colocaram lá. Depois, na questão número 5, eu perguntei o seguinte, ó: de que materiais, além do vidro, os copos podem ser feitos? A primeira resposta que vocês devem ter colocado aí é o plástico, né? Os copos poderiam ter sido feitos de plástico. Mas tem aqueles copos
igual aquelas canequinhas de louça, esmaltado ou de inox, né? Não é tão comum, mas também poderia ter aparecido isso aí na resposta de alguém, né? De louça, alguma coisa assim. Perguntei ainda, né, sobre algumas afirmações que foram feitas na questão número 6. Elas diziam o seguinte, ó: a utilização de diferentes materiais depende de suas propriedades? Vamos pensar então, né? Eu vou ler todas as frases e depois eu vou fazer uma análise só. A segunda frase diz assim: 2 ou mais materiais podem ser utilizados com a mesma finalidade. Na afirmativa 3, a escolha de um material deve levar em conta apenas os benefícios que ele pode trazer e não o impacto de sua produção e o seu descarte no meio ambiente. E aí eu pedi para dizer se vocês concordavam, né, com essas afirmações ou se vocês discordavam. Quando a gente vai escolher alguma coisa, por exemplo, se eu vou comprar uma panela. Se eu vou comprar uma panela, eu tenho que pensar que ela estará sujeita à ação do calor, né? Porque a panela tem que ir no fogo. Então eu preciso saber de que material que é a minha panela. Pensa bem, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né, algum familiar de vocês cozinhando na panela de barro. O barro, ele demora muito para ser aquecido. Então, aquela panela de barro, até ela ser aquecida, ela demora. Só que, em compensação, depois de aquecida, ela também demora muito para poder perder o calor. Então, quando a gente faz uma moqueca capixaba, por exemplo, né? A gente aquece a panela primeiro, depois da panela aquecida que a gente vai colocar o óleo, os temperos, vai começar a preparar o peixe da nossa moqueca, né? Só que com compensação, eu levo a mesma panela para a mesa e ela continua borbulhando ali, né? A moqueca continua fervendo ali dentro, por causa do calor que fica guardado no material que é o barro. Então, quando a gente vai comprar algum utensílio, né, qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que pensar para quê? Por exemplo, se nós vamos para a praia, né? Qualquer tecido serve para nos proteger da radiação, né? Vocês já sabem que não. Então tem que ser um tecido especializado realmente para ajudar no bloqueio e na passagem da radiação que é indesejada para nós. Então tudo na nossa vida é isso. Então diz o seguinte: a utilização de diferentes materiais depende de suas propriedades? Sim. Verdade, né? Porque cada propriedade confere para mim algo que eu preciso ou que eu não preciso. Então, eu preciso levar isso em consideração. Depois diz assim: 2 ou mais materiais podem ser utilizados com a mesma finalidade? Pode. Se eu vou fazer, por exemplo, um utensílio doméstico, né? Eu posso usar madeira, pode usar o aço inoxidável? Posso. Aí vai depender eu posso pensar na durabilidade, eu posso pensar no preço. E aí cada um deles vai conferir um preço diferenciado, mas de certa forma vai me permitir fazer praticamente a mesma coisa. Em algumas situações sim, em outras situações não, né? 3, no caso da cozinha, se for, por exemplo, uma colher de metal e uma colher de madeira, eu consigo fazer a mesma coisa. Agora, em outra situação, pode ser que eu não consiga, né? Então, a gente tem que avaliar as situações de forma individualizada e depois juntar num contexto geral, né? Na questão número 3 diz assim: a escolha de um material deve levar em conta apenas os benefícios que ele pode trazer e não o impacto da sua produção? A gente tem que deixar de ser egoísta, né? Por quê? Nós estamos nesse mundo de passagem. Os nossos descendentes também virão para esse mundo, se Deus permitir, né? Mas o fato é que, se eu gero um excesso de poluição, alguém, num determinado momento, vai pagar essa conta. Porque vai chegar num limite em que a gente não vai dar conta mais se a gente não tratar os nossos resíduos da maneira como eles têm que ser tratados. Então, a gente precisa começar, por exemplo, a produzir menos lixo, a separar o lixo para poder dar uma destinação final para ele, para poder diminuir os impactos que eles vão gerar quando eles chegam lá de volta no meio ambiente, né? Então, a gente precisa sim considerar o material que eu estou comprando para poder evitar esse consumismo desenfreado e esse excesso, né, de poluentes que a gente tem realizado, né, constantemente.
Então, as respostas de vocês, né, em relação a concordar e discordar, né, elas deveriam ter sido feitas baseadas, né, nesse tipo de pensamento. E eu vou deixei aqui a respostinha aqui no final. Caso a sua, né, não tenha ficado de acordo, eu vou dar um tempinho para você corrigir, né, depois que eu terminar aqui a nossa atividade. Vamos lá, então. Na nossa aula número 2, que também foi no dia 23/4, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, né? E tinha algumas considerações. A primeira delas falava assim, a busca pela obtenção de novos materiais está fortemente ligada à ação de fornecer para a sociedade um maior número de produtos que melhorem a qualidade de vida. Cite alguns materiais que compõem objetos que facilitam o nosso dia a dia. Aí a gente pode lembrar, por exemplo, dos tecidos, né? A gente tem uma infinidade de tecidos. Atualmente, a gente, né, vivendo essa pandemia e agora, a gente já ouviu falar da confecção de máscaras caseiras. E a gente pode perceber que alguns materiais não são adequados para para costura e confecção dessas máscaras. Por exemplo, os que são à base de nylon, eles não servem. Aqueles que têm um espaçamento entre as fibras, né, muito grande, também não servem. Então, a gente precisa usar um tecido que seja de algodão, que as tramas do tecido estejam bem juntinhas. Então, todos esses aspectos devem ser considerados quando eu vou escolher algum tipo de material e vou dar destinação para ele, né? A gente não precisa adequar as nossas escolhas, né, e dos materiais que a gente utiliza para a gente fazer o melhor uso dele possível para gerar a menor quantidade de impacto possível, né, decorrente do uso desse tipo de material que a gente vai estar utilizando. Depois, na número 2, pergunta assim: entende-se por novos materiais não apenas materiais descobertos recentemente, mas também os desenvolvidos artificialmente. Pesquise por diferentes materiais produzidos artificialmente, cite uma vantagem de se poder manipular a matéria e, com isso, produzir novos tipos de material. Ao desenvolver o material de forma artificial, pode-se tentar manipular a matéria de outro modo que ele apresente determinadas propriedades que o torne útil para certa aplicação. Então, a ideia é da gente modificar algo que a gente tem, né, e dar uma utilidade para ela. Então, eu falei da questão do tecido. Às vezes o nylon, para a questão da produção das máscaras, ele não é eficiente. Mas se eu vou pensar num tecido mais leve, né, e que permite uma transpiração, que permite a entrada na água e pouca absorção de água, pouca absorção de umidade, para quem vive em lugar mais quente, por exemplo, é um tecido que é mais útil. Ele é mais leve, porque ele absorve menos água. Então, quando ele entra em contato com a água, no caso, se for uma bermuda, por exemplo, de tactel. Então, você vai lá, né, o menino vai lá tomar banho de piscina, ou vai tomar banho na praia, ela não vai se encharcar. Agora, entra lá com uma bermuda jeans ou com uma bermuda de brim, para você ver a diferença no peso que vai ficar a roupa no seu corpo, por causa da absorção de água. Então, cada material tem uma determinada utilização e a gente precisa estar sempre, né, ponderando e fazer as escolhas certas, tudo bem? Depois, na nossa aula número 3, a proposta era vocês estarem avaliando como é que está o desenvolvimento científico no nosso país. E aí, a pesquisa, né, embora fale de um assunto que é um assunto que a gente, né, vivencia, porque quando vamos aos dentistas, isso interfere no nosso tratamento, está falando da questão da broca. E diz o seguinte, qual é a maior promessa anunciada pelo texto, né? A grande maioria das pessoas tem medo de ir ao dentista. E geralmente isso está associado àquele barulhinho do motor, né? Que antes ainda era muito mais intenso. Na minha época eu tinha pavor de dentista. Então, olha só, hoje você já tem uma quantidade de ruídos muito menor, porque os aparelhos já foram modernizados. Então, qual é a promessa? A promessa é que, com o desenvolvimento desse diamante, né, desse falso diamante, ou diamante sintético, né, como a gente diz da maneira correta, com o desenvolvimento dele, a ideia é fazer o tratamento do dente com uso de anestesia muito menor ou até mesmo sem anestesia. Então, a ideia é que essa broca, né, ela facilite o tratamento odontológico.
Alguns usam, né? E aí, claro que dependendo do recurso que o dentista tem, ele também associa o valor que ele cobra no tratamento dele, do quanto ele investiu no processo de estudo dele, no quanto ele investiu no consultório dele. Então, tudo isso é levado em consideração na hora dele fazer o cálculo do quanto ele cobra no tratamento dele. Mas são benefícios que a gente também tem que pensar. O que eu prefiro? Eu prefiro, às vezes, pagar um pouquinho mais caro num tratamento onde eu não vou ter aquele barulho que me deixa nervosa e que me causa menos dor, ou eu prefiro pagar baratinho e naquele barulho, né, que incomoda, mas que eu não tô nem aí e que pode pôr anestesia também, que eu não me importo. Então, são coisas que cada um tem que avaliar na sua prática e no seu dia a dia. Mas vamos lá, então, para os questionamentos do texto. Qual é a maior promessa anunciada pelo texto, né? É a promessa de que o tratamento dentário ficaria sem dor. Depois, na questão número 2, a broca é composta de um material muito caro, né? No caso, a broquinha de diamante. E aí, essa ideia do diamante é exatamente por causa de uma propriedade que o diamante tem, que é a dureza. Lembram daquela tabelinha, né? Eu vou falar dela daqui a pouquinho novamente. Então, o diamante é o material mais duro que a gente tem e é capaz de riscar todas as outras substâncias. Na número 3, que propriedade desse material que faz com que a broca fure, né, os dentes? É exatamente a dureza, né? A dureza é uma propriedade específica da matéria. Depois, o texto fala o seguinte, ó. O texto lista algumas vantagens da broca anunciada em relação às brocas tradicionais. Cite pelo menos 2 vantagens do uso dessa broca. Aí vocês podiam dizer o seguinte, ó. Ela quase não emite ruídos, ela reduz a dor, ela ainda dispensa o uso de anestesia, ela é mais precisa, assim, ela desgasta menos o dente, né? E ela agride menos o meio ambiente, porque a gente não tem que retirar o diamante da natureza, eu consigo produzir em laboratório. Claro que também deve ter desvantagem, né? E a gente vai falar disso também. A número 5 diz assim, ó. A nova broca não foi desenvolvida por dentistas, mas por pesquisadores de diferentes áreas, como físicos e químicos. Então, tá pedindo para você, né, elaborar uma hipótese para explicar esse fato, né? Então, assim, tem centro de pesquisas, né? Tem estudantes nas universidades e tem outros centros de pesquisa, às vezes dentro da empresa privada, para poder fazer a descoberta desses materiais. E é claro que tem que ter investimento, tem que ter dinheiro, né? Então, uma universidade, para ser um centro de referência de pesquisa, tem que ter dinheiro investido, porque o pesquisador, ele precisa de material lá dentro, de equipamentos lá dentro do laboratório, e tudo isso custa caro, custa dinheiro. Então, se não tiver investimento do governo, como é que as universidades vão produzir conhecimento, vão produzir pesquisa? Elas vão estar sempre atrás da iniciativa privada, né? Porque às vezes um laboratório de remédio, ele tem o seu centro de pesquisa. E quando a pesquisa é desenvolvida numa universidade pública, o resultado dela, ele é mais barato para o consumidor. Porque é uma universidade federal, né, e que está ali para pesquisar descobertas que venham atender a população. E se é uma pesquisa de um centro privado, o direito ali daquela descoberta é deles. Então, eles vão cobrar, né, pelo investimento que eles fizeram e vão vender depois aquela ideia, né? Então, quando a gente tem a universidade, a gente está poupando dinheiro, a gente investe, mas também a gente ganha com a descoberta. Depois, na questão 6, diz o seguinte, ó. O texto reproduzido acima destaca a fabricação de diamante sintético e que ele só foi possível devido ao relacionamento entre a empresa e alguns grupos de pesquisa, né? Por que é importante que iniciativas, que parcerias como essa sejam divulgadas? Pelo que eu acabei de falar, né? Às vezes o dinheiro que o governo investe lá dentro não é suficiente. Então a universidade acaba fazendo parcerias para poder possibilitar o andamento das pesquisas. Só que nessa parceria a gente ganha e perde, né? Ganha porque a gente vai ter recursos para poder trabalhar e perde porque depois, na hora de vender aquilo que foi descoberto,
parte do dinheiro também vai para eles, porque eles investiram e vão querer o retorno, né? Aí depois eu tô perguntando ainda,